Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, amigo Espírito Santo, bom dia, meu irmão e minha irmã que vai ver esse devocional, quarta-feira, 27 de maio de 2026. Lembrando, o quê? Mais um dia, mais uma grande oportunidade, não podemos esquecer disso, coisa gloriosa. Acordou, respirou, tá com oportunidade, não é mesmo? Isso daí nunca vai sair do meu devocional, isso é lindo, né? Hoje, o devocional de hoje, o homem que levanta pessoas, Barnabé. É isso mesmo. Tem pessoas que querem ser conhecidas, querem ser famosas, né? Eu quero ser como Barnabé, né? O homem que levanta pessoas, a mulher que levanta pessoas. Hoje você pode ser essa pessoa, esse homem que levanta pessoas, essa mulher que levanta pessoas, né? Barnabé não foi um famoso entre os discípulos, não escreveu o livro da Bíblia, não era conhecido como os milagres de Pedro, mas ele tinha algo poderoso nele. Ele tinha a capacidade de encorajar, levantar e o melhor, ele acreditava nas pessoas que ninguém acredita, né? Eu quero ser essa pessoa. Enquanto muitos criticavam, Barnabé ajudava. Enquanto muitos rejeitavam, Barnabé acolhia. Enquanto muitos desistiam, Barnabé investia. Olha que coisa linda. Que Deus ele procura homens e mulheres com o espírito de Barnabé. Então eu quero esse espírito de Barnabé. Eu acho que eu já tenho esse espírito de Barnabé, mas eu quero muito mais, né? Barnabé era um homem generoso, né? Barnabé vendeu um campo e entregou aos apóstolos. O texto base está lá em Atos capítulo 4, verso 37. Ele entendia que o reino de Deus era mais importante do que os seus bens materiais. Quem é o cheiro do Espírito Santo? Ajuda pessoas, compartilha, não vive preso ao dinheiro, tem prazer em abençoar, né? Barnabé não apenas falava do amor, ele praticava, porque hoje muita gente fala do amor, mas não pratica isso. E é nítido a gente ver isso em muitas pessoas. Muitos amam de verdade, mas muitos falam desse amor e não vivem esse amor, né? A aplicação de hoje que nós deixamos aqui, há pessoas que têm muito dinheiro e pouco coração. Barnabé tinha o coração de servo. Barnabé acreditou em quem todos rejeitavam, né? Está lá em Atos capítulo 9, verso 26 e 27. Quando Paulo se converteu, ninguém acreditava nele, né? Todos tinham medo dele, porque ele era um perseguidor. Mas Barnabé enxergou além do passado de Paulo, né? Ele apresentou Paulo aos discípulos. O que Barnabé viu? Enquanto muitos viam um perseguidor, que era Paulo, Barnabé via um pregador. Enquanto muitos viam um problema em Paulo, Barnabé via um escolhido de Deus, né? Então existem pessoas que precisam apenas de alguém que acredite nelas, né? Muitos ministérios morrem porque ninguém estende as mãos. E é verdade, eu louvo a Deus pelo meu ministério, pelos meus pastores, que realmente amam de verdade, realmente estendem as mãos e vão além daquilo que a gente imagina. Eles são verdadeiramente pessoas como tem o espírito de Barnabé mesmo, né? E eu louvo a Deus pela vida deles. Barnabé nos ensina que não devemos julgar alguém pelo seu passado. Deus transforma histórias e quem hoje está caído amanhã poderá ser usado poderosamente, né? Então nós temos que tomar cuidado com os julgamentos. Barnabé era cheio do Espírito Santo, né? Atos 11, 24. Porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo de fé, né? Barnabé não era forte apenas emocionalmente, ele era espiritual, né? Um homem cheio do Espírito Santo. Leva paz, cura ambientes, une pessoas, né? Não espalha divisão, fortalece os fracos. Porque tem pessoas que têm inveja, tanta inveja de mim, de você, que ela não quer mais, né? Ela não quer que a gente esteja muito perto, sabe? Começa sempre a arrumar uma coisa. Ai, vamos ficar só entre eu e você, vamos ficar só entre nós. Por quê? Porque é inveja, né? Infelizmente. Só que um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo leva paz, cura ambientes, une pessoas e não espalha divisão. Fortalece os fracos, né? Onde Barnabé chegava, vidas eram fortalecidas. Hoje em dia, infelizmente, tem pessoas que quer estar só assim, né? Num grupinho, rejeita outras, não convida pessoas. Deus mandou eu andar com pessoas rejeitadas ultimamente, né? E eu estava andando e estou andando com pessoas rejeitadas, né? Tem pessoas que eu ando, levo para lá e para cá comigo nos lugares, porque são pessoas que não são chamadas para nenhuma festa, para nada. São rejeitadas pela sociedade, mas por Deus não. Por Deus é lembrado. Louvado seja Deus que nós
que nós fomos rejeitados pela sociedade, mas por Deus nunca, né? Barnabé levantava pessoas, Barnabé trouxe Paulo, depois trouxe Marcos, né? Marcos havia falhado numa viagem missionária, Paulo não queria mais levá-lo, mas Barnabé decidiu investir nele novamente, e aquele jovem desacreditado se tornou o escritor do Evangelho de Marcos, um cooperador importante no reino. Barnabé entendia: uma queda não define o destino de ninguém. Olha que coisa linda. Existem pessoas feridas precisando de uma nova oportunidade. Deus está à procura de Barnabés. O mundo está cheio de pessoas que criticam, acusam, desanimam, ferem, né? Pessoas que desacreditam daquilo que Deus nos usa. Porque assim, tem pessoas que são usadas, dizem ser usadas por Deus. Mas quando Deus manda exortar, repreende. A profecia repreende. É como se nós não foi Deus que nos usou. Mas não devemos nos importar com isso, né? Como diz aqui, o mundo está cheio dessas pessoas, né? Pessoas que criticam, acusam, desanimam, ferem, elas são usadas por Deus. Mas na hora que Deus manda exortar, elas não aceitam, né? São homens e mulheres que não aceitam essa exortação. Gostam de exortar, gostam de falar do Espírito que Deus está usando, mas não aceitam esse tipo de exortação, não é mesmo? Mas Deus procura filhos consolação, pessoas que levam levantam os cansados. Então aqui, o mundo está cheio de crítica, acusador, pessoas que desanimam, que ferem, né, que nos ferem, até por detrás, mas Deus é tão fiel que a gente sempre acaba sabendo, não adianta, porque Deus nunca nos deixa enganado, nem confundido, não é mesmo? Só que Deus está à procura de filhos da consolação, pessoas que levantam os cansados, homens e mulheres que restauram vidas. E hoje eu deixo para você que Barnabé não buscava fama, seu chamado era fortalecer pessoas. Então, seja generoso, acredite nas pessoas, levante os caídos, seja cheio do Espírito Santo, seja um instrumento de encorajamento, né? Uma palavra de encorajamento pode mudar o destino de uma pessoa, né? Hoje Deus está chamando pessoas para restaurar vidas, pessoas para curar corações, pessoas para serem Barnabé nesta geração. Senhor, faz de mim alguém que levanta e não alguém que derruba. Um bom dia para você que vai ver esse devocional nessa manhã, para você que vai ver nesse devocional à tarde, uma boa tarde, para você que vai ver à noite, uma ótima noite. E que se você for na madrugada ver esse devocional, uma ótima madrugada. Então peça ao Senhor que faça de você uma pessoa que levanta alguém e não alguém que derrube alguém. Um ótimo dia para você.